Dani, tudo bem? Oi, tudo bem, Andreia? Novamente aqui. Muito bom, adoro, tu sabe disso. E a nossa audiência também gosta, Que bom, fico né? muito Tenho feliz. tido retornos bem bacanas em relação a isso. E sempre com um assunto diferente, né? Inovador aí, porque olha, hoje vamos falar sobre o Asha. Vamos a falar sobre Guaxa. E isso é lindo, poder mostrar muitas terapias que algumas pessoas nem sabem que se Não sei. aplicam em animais. E temos muitas possibilidades de poder ajudar eles, muitas possibilidades de poder agir em distintos pontos integrativos, ajudando a clínica convencional. Maravilhoso, então eu já quero entender, Dani, o que é a Asha? Perfeito. Quando nós falamos de Washa, estamos falando de uma técnica da medicina tradicional chinesa, que o nome da técnica, Wa, significa esfregar e Sha significa estagnação. Então, é uma técnica na qual se faz massagem, se esfrega para retirar a estagnação dolorosa em nos pacientes. Parecida com a massagem que a gente recebe também. Ela é inspirada nessa massagem? É a mesma técnica? Como que é? Realmente, Andreia, ele vem do conceito de que quando tu sente um golpe, qual é a tendência? A primeira coisa, esfregar, sim? E o chinês observou que os animais, quando sentiam desconforto, iam e se esfregavam. E Isto, é isso quando eles estão, não é coceira não, é sinal de algum muitas vezes desconforto. pode ser sinal de desconforto. Então, o Washa utilizou esses princípios. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma área na qual existe dor, tenho que pensar que existe uma estagnação. E se existe uma estagnação, uma das coisas que vamos a fazer é retirar ela através de movimentos com ferramentas desenhadas para isto. Que maravilha. E as ferramentas são essas que você São trouxe todas aqui. essas ferramentas que temos aí e algumas mais, tá? Só trouxe algumas para mostrar. Essas são apenas São algumas. algumas. Vamos mostrar então, para depois a gente mostrar em fotos e vídeos, enfim. Claro. Por exemplo, nós temos esta ferramenta de aqui, é uma ferramenta que eu utilizo muito para trabalhar com gatos. Ela é feita de chifres de boi ou chifres de búfalo e ela me permite poder trabalhar áreas pequenas. Então, quando eles têm desconforto a nível dos membros, quando eles têm dor em área cervical, eu posso trabalhar com ela. Além disso, ela tem uma área na qual eu posso fazer estímulos sobre os pontos de acupuntura. Quando quero fazer pressão em uma área específica, sim? Então, ela é uma ferramenta bem fina para fazer trabalho bem delicado quando se trata, por exemplo, de dor de coluna ou quando se trata de dor em articulações ou membros. Que interessante. E aqui posso ir passando? Claro! Aqui temos essa, ela também é feita de chifre, mas tu vê que é uma ferramenta um pouco maior. E, no caso, nós podemos utilizar ela para tratamentos de dores em área dorsal, em coluna, para lombalgia, para tratamento de quadril. Então, o que acontece? Pela forma, ela se vai conseguir adaptar anatomicamente às estruturas nas quais eu quero trabalhar. Aham. Essa é a mesma dessa? Dani? Sim, é uma versão parecida, só que aqui parecida. temos materiais diferentes, tá? Então, por exemplo, esta é de quartzo rosa e esta é de chifre de gado. E a diferença terapêutica para a medicina tradicional chinesa é muito grande, porque quando eu quero aumentar a circulação, esta ferramenta me permite poder ativar maior a circulação, fazer que circule maior quantidade de sangue. Quando eu quero acalmar ou esfriar, esta ferramenta que é de quartzo rosa me permite poder acalmar ou poder esfriar uma região. Que interessante. Da mesma forma, serve para esses dois aqui, que olhando parece que são bem Perfeito. similares. São similares em estrutura, mas diferentes em pedra. Aqui, por exemplo, esse de quartzo rosa, então ele tem um efeito acalmante. Esse de acá é de jade, ele vai ter um efeito drenador de calor. Então, quando eu tenho um paciente que tem uma inflamação de caráter aguda, eu posso trabalhar com esta ferramenta e ela vai conseguir drenar ou retirar parte do calor da região. Se eu tenho um paciente que é muito agitado, eu posso trabalhar com esta ferramenta e ele vai conseguir se acalmar um pouco. Que interessante isso. Dani, aqui, ó. Vamos
essas? Temos inúmeras formas. Por exemplo, esta daqui é uma em forma de colher e ela se pode utilizar para fazer áreas de apalancamento em distintas estruturas anatômicas. Então, muitas vezes, quando eu tenho paciente que tem contrações de formas crônicas, posso trabalhar com esta ferramenta, tá? E esta de aqui, ela tem uma forma em peixe. E a ideia dessa forma em peixe é que muitas vezes me permite poder trabalhar sobre a coluna, sobre a área dorsal do paciente, sem causar desconfortos neles. Não, eu estou impressionada porque ainda tem coisa aqui e ele diz que essas são só algumas. É, porque aqui são Olha muitas. Por só. exemplo, esta de aqui, ela é de pedra vulcânica. Então, ela é uma ferramenta um pouco mais pesada, um pouco mais grossa. E se tu vês, parece que fosse um pente. É, um pente. E isso se utiliza quando eu quero aumentar a circulação em uma área maior no paciente. Então, tu vê que a técnica de gua sha, ela tem inúmeros estímulos. Existem muitas possibilidades de poder estimular o paciente para poder aumentar a circulação localmente, para poder trabalhar uma área maior, para poder relaxar uma fáscia, para poder relaxar uma musculatura. Não, e eles devem adorar, né? Eu Adoram, só imagino. amam. Eu só imagino. Vamos ver até Claro, vamos o que saber. você trouxe aqui para nós. Dani, aí. Esse de aí foi em aula prática, trabalhando com equinos, fazendo massagem. Uma égua que tinha dor, desconforto, e estávamos trabalhando, os alunos estavam aprendendo a como aplicar a técnica e poder utilizar, e tu vê que ela está totalmente relaxada, tranquila. Paradinha. Uhum. Vê que aí existem muitas ferramentas, muitas formas de trabalhar, e isso é importante, que eu posso ter muitos estímulos nos pacientes. Já posso trabalhar com distintas pedras. Importante o conhecimento da anatomia da ferramenta e anatomia do animal. Aí você dando aula, né? Esse já é dando aula, Dani? mas tu vê ali, por exemplo, trabalhando um paciente que tinha contratura em distintos pontos, porque ela não conseguia se locomover apropriadamente, e estudando angularidades, saber com que ângulo poder fazer, trabalhar a ferramenta de forma de poder relaxar a musculatura. Eles chegam a sentir alguma dor ou não? Não, se a técnica percebe ali, essa é uma professora e estávamos trabalhando a técnica e percebe que eles ficam relaxados o tempo todo. A ideia da gua sha ou do gua sha é que não pode existir dor durante o tratamento. Se tiver um desconforto é porque não está certo. A pressão não está certa e isso é muito importante, percebe ali. Ali estou trabalhando sobre a área de tórax e percebe que ela fica tranquila. E é um Fox Paulistina. Bem quietinho. Estamos relaxando o tórax, trabalhando sobre a área de externo e percebe que sempre o paciente está relaxado, sim? Aí, isso foi agora na Expo Inter, estávamos trabalhando, ela estava com um pouco de desconforto e percebe o tamanho, a dimensão do paciente em comparação à ferramenta com a que eu estou. Exatamente isso que eu ia falar, né? A ferramenta, ela não aumenta de tamanho. Não, a do seu ferramenta, cavalo. tu vai adaptando ela. E, no caso, eu estava trabalhando aí com a ferramenta de quartzo. E percebe que ela está comendo, está relaxando, e ela não permitia que escovasse nela. Ah, é? Porque Não ela permitia. sentia dor. Sentia dor na área lombosacra. Então, muitas pessoas veiam e pensavam que eu estava fazendo tipo que uma benção, porque eu passava a mão e a égua estava super tranquila. E realmente o que eu estava fazendo era gua sha. Que maravilha. E para eles, esse alívio, ele já é instantâneo? Terminou a massagem, a terapia ali, eles já sentem? Sim. E a contratura sai, é que nem da gente, assim, Sim. tem aquela contratura, tu sente que ela já Sim, porque saiu. quando trabalhamos com gua sha, nós vamos ativar a circulação na parte subcutânea, por embaixo da pele. E ali nós temos um tecido muito importante, que são as fáscias. As fáscias juntam a toda a musculatura do nosso corpo. Então, no momento no qual nós aumentamos a circulação, tiramos a contração através da massagem, o alívio é imediato. Dani, esse aqui, como esses que tu tem ali, esse do rolinho, Do né? rolinho, aham. A gente usa muito para estética, né? Sim. Até tenho em casa um que a gente faz, coloca para refrigerar e depois passa ele geladinho. Isto. No caso do animal, não, ele fica nessa temperatura Não, normalmente mesmo. se trabalha com a temperatura ambiente, a temperatura própria da pedra. E sim, se tem cuidados de colocar substância para que possa existir o desplazamento. Então, existem óleos específicos para cada espécie com os quais
quais tu trabalhas de forma de não machucar a pele. Por quê? Em humanos se utiliza muito o gua sha em estética e funciona excelentemente bem porque aumenta a circulação e permite que as rugas diminuam, as linhas de expressão diminuam. E nos animais nós temos que ter cuidado pelas características do tecido. A pele de um gato, a pele de um cachorro, a pele de um cavalo não é igual à de um ser humano. Por esse motivo é que a técnica tem certas adaptações na veterinária para poder aplicar ela de forma correta e evitar que exista dor, desconforto ou possam existir hemorragias na parte do subcutâneo. E até quando a gente faz algum tipo de tratamento assim, a gente utiliza cremes muitas vezes, Sim. né? No bichinho já não tem isso. Então, ou tem algum produto não específico? se utilizam óleos específicos para permitir que a ferramenta desplace. Certo. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com um gato, eu tenho que ter muito cuidado porque o óleo que eu vou trabalhar ali, ele não pode lamber e a tendência é que o gato se acicala lambendo o pelo. Se coloco um óleo que tem algum perfume ou alguma substância tóxica, posso causar dano no animalzinho, tá? Então, por isso, sempre se tem que ter cuidados de dominar a técnica, conhecer como trabalhar ela, de forma de que não exista efeitos prejudiciais no paciente. Perfeito. A nossa audiência aqui, vamos dar um alô para eles. Vamos. Para todos que estão acompanhando aqui. A Juliana disse que nunca tinha ouvido falar em gua sha e que achou incrível. E ela também fala que, além dos formatos específicos para o que o paciente precisa, né? O material também faz diferença. Sim. Que demais. E ela diz que as propriedades das pedras, tudo integrado. Ela está dando aqui, fazendo comentários sobre isso, né? Tudo integrado, as propriedades das pedras, os tipos de material. É isso mesmo, Juliana. Muito interessante, né? O Gabriel falando show aqui. A Cíntia dizendo que é o melhor veterinário integrativo. O doutor Dani é excepcional, também acho, concordo plenamente. Né? E a Juliana faz mais uma pergunta. Onde os veterinários podem estudar a respeito desse assunto e como se especializarem? Então? Sempre bom, quando tu vai estudar ou vai fazer um curso em alguma técnica específica, escolher um instituto que tenha bom nome, que saiba do conhecimento da técnica, tá? Por exemplo, gua sha é uma técnica que você tem que aprender presencial. Por quê? Porque tu tem que ajustar pressão, tu tem que ter uma pressão específica, tem que ter um toque específico. Se eu faço muita pressão, dói. Se eu faço pouca pressão, não tenho o efeito. É óbvio que se fosse no Rio Grande do Sul, vou falar que no Instituto Feng Wang, que é onde nós estamos. Claro. E normalmente nós damos aula para os nossos alunos desta técnica. O Dani é um grande professor e não só dessa técnica, como de muitas outras integrativas que já falamos aqui e que ainda vamos falar, Vamos né, a continuar, Dani? ainda Falamos da temos. acupuntura aí, também com efeitos maravilhosos e ressaltamos sempre a importância da formação desses profissionais que vão aplicar essas técnicas aos bichinhos. Falamos do mocha, falamos o programa de ozonioterapia. passado, da ozonioterapia. Agora falamos de gua sha e o importante é isso, ir mostrando todo o Exato. leque de possibilidades que temos para o paciente além da medicina convencional. E sempre vai existir uma terapia que se vai poder adaptar àquele indivíduo. E sempre a gente vê, né, como os bichinhos eles vêm se tornando cada vez mais membros realmente da família. E como a gente quer que eles tenham qualidade, tenham uma saúde, né, para poder aproveitar ao nosso lado e nós ao lado deles, né? Então é isso. E nada melhor do que uma medicina integrativa que vai retardar aí o uso de muitos medicamentos, de cirurgias até, né? Muitas vezes conseguimos, por exemplo, sempre existem indicações, individualidade e particularidade do paciente, isso é importante. Então, sempre eu trabalho em conjunto com os clínicos e a gente chega, perfeito, vamos saber como ele reage a essa terapia e vamos trabalhando ao longo do tempo. Existem condições em particulares nas quais o procedimento cirúrgico tem que ser feito. Claro. Até por isso que é integrativa, né? Não, uma não exclui a outra. Muito bem, e é justamente isso que nós sempre falamos. É a junção dos dois conceitos, poder entender o que se fala na medicina convencional e o que se fala no conceito das medicinas de caráter energético. Perfeito. Dani, muito obrigada.
Andreia, eu que agradeço. Nos encontramos no próximo Momento Integrativo Sim. VET, então. Obrigada e até mais. Obrigado, Andreia.